Olá, tudo bem, nono ano? Bom dia. Eu espero que vocês estejam bem, né? Vamos ficar em casa mais um pouco, porque a pandemia está aí novamente. Enquanto não tiver vacina, nós não estamos tranquilos, né? Então, vamos para a nossa aula de ensino religioso. A nossa aula hoje será sobre religião não se discute, nem religião e nem política, né? A gente não pode discutir porque muda muito. E a religião, cada um vive da sua maneira. Então, não se discute religião, ok? Bom, cada ser humano é um indivíduo único, certo? É um indivíduo único. Cada um tem sua ideia, as suas crenças e valores próprios, tá? Mas em nome de suas convicções, acabamos nos fechando ao diálogo e à aceitação daqueles com realidades e pensamentos diferentes dos nossos. Tem um sociólogo, que ele é polonês, Zygmunt Bauman. Eu li um livro dele maravilhoso, né? E ele escreveu, acho que um livro chamado Amor Líquido, tá? Muito bom. E ele vai fazer um destaque na palavra chamada michofobia, né? Fobia a gente sabe que é medo, né? Então, mixofobia ou michofobia significa aversão à diversidade. Então, aquelas pessoas que não gostam da diversidade, daquilo que é diferente, né? E a mixofilia. Mixofilia quer dizer, desculpa, respeito à diversidade. Olha, duas palavras quase iguais e com significados totalmente diferentes e uma vivência diferente das duas, né? Porque uma pessoa que tem mixofilia, ela tem aversão à diversidade. E a que é mixofilia vai ter o respeito à diversidade, certo? Eu posso até não concordar, mas eu respeito, certo? São dois aspectos distintos que coexistem em nossa sociedade. A mixofobia e a mixofilia coexistem não apenas em cada cidade, mas também em cada cidadão. Trata-se claramente de uma coexistência incômoda, cheia de som e fúria, mas, mesmo assim, muito significativa. A arte de viver pacífica e alegremente com as diferenças e de extrair benefício dessa variedade de estímulos e oportunidades está se transformando na mais importante das aptidões que um cidadino precisa aprender e exercitar. Então, quem fala isso é Bauman, né? E ele, no seu livro Confiança e Medo na Cidade, certo? Bom, conflitos contemporâneos, os conflitos de hoje, da atualidade. A intolerância religiosa provém da recusa a outros modos de ser e de crer. O indivíduo intolerante nega ao outro a liberdade de expressão de determinada tradição religiosa. Desmerece, condena, agride fisicamente as pessoas que seguem tal tradição, destruindo seus templos, símbolos e objetos sagrados. Isso acontece muito.
Esses dias eu comentei, não sei com qual turma, que na região do Paquistão, o Paquistão ele está na divisa com a China e às vezes e divisa com a região da Índia, né? Na Índia tem uma região chamada Caxemira, e essa região é um conflito só, né? Primeiro porque vivem naquelas regiões pessoas islâmicas, e elas são governadas por um hinduísta. Então, olha bem, duas coisas totalmente diferentes, religiões totalmente diferentes, maneira de viver diferentes. E eles não se toleram, né? Por isso há um conflito muito grande ali, certo? Bom, nessa divisa tem um Buda, tinha, né? Um Buda esculpido na pedra, e era um Buda milenar, né? Eu não estou falando isso de religião, mas de uma coisa histórica, né? Porque o momento de fazer, quantas pessoas trabalharam naquilo, quantas histórias tem aquilo ali, certo? Aí os paquistaneses, o que eles fizeram? Eles explodiram aquilo ali, né? É uma coisa que pertence à humanidade, a um contexto histórico. Mas a intolerância ao diferente, à diversidade e a mixofobia fez com que este povo destruísse aquele monumento, né? Então, assim, quantas coisas a gente ouve falar, de tantas coisas que caem, que se perdem, né? Bom, o Oriente Médio, Ásia e África são exemplos de áreas onde convivem povos de culturas, etnias e religiões muito diferentes, com certeza, né? O budismo ele nasce na Índia, na região da Índia, né, no norte da Índia, mas ele vai ser disseminado, religião da China, religião do Japão, né? Não estou dizendo predominante, porque no Japão não é o predominante, mas tem budistas, né? Aqui em Apucarana existem vários japoneses que são budistas, nós temos uma igreja budista, ok? O Brasil também pode-se dizer que é um país místico, que é um país de uma diversidade muito grande, certo? Na faculdade que eu trabalho, por exemplo, existem os professores e cada um é da sua religião. Nós vamos ter lá protestantes, católicos, nós temos um professor que é do terreiro, do candomblé, né? Então, ninguém fica discutindo religião ali. Todos se respeitam, certo? A gente trabalha, nós temos que viver no mundo do trabalho e tem que respeitar a vida individual de cada um, certo? Esta é a lei. Aí, nós temos religiões muito diferentes e onde existem diversos conflitos étnico-religiosos. Gente, a gente pode ver pelos islâmicos, né, e os judeus. Eles vivem em conflito constantemente. Na Síria, os católicos são perseguidos, né? São mortos muitas vezes. Eles queimam as pessoas vivas naquela região. Então, se a gente for olhar o contexto histórico, porque a gente tem que olhar o contexto histórico, certo? A gente vai ver o porquê que existe essa diversificação e esta intolerância na realidade. Né? Os judeus, na Segunda Guerra Mundial, eles são perseguidos, são mortos. A mixofobia do Hitler era muito grande, né? Ele queria uma nação pura, uma raça pura, tá? Bom, depois, no desenvolvimento histórico dessas regiões, acabei de falar isso, muitos povos e etnias lutaram por soberania e independência.
o que resultou em conflitos que persistem até hoje, que é o caso de Israel e Palestina. Então, a professora Shirley falou isso para vocês, né? Explicou sobre isso. Porque lá em 1948, na realidade, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU ela vai dividir o território ali da Palestina e vai criar o Estado de Israel. Logicamente que os árabes não ficaram nada contentes com essa divisão da ONU. É onde nós temos conflitos hoje. Porque todo mundo está interessado em Jerusalém, né? Jerusalém fica dentro da região dos judeus, né? Em Israel. E Jerusalém, ele tem todo o contexto histórico dos católicos, né? A história de Cristo, e lá tem o Muro das Lamentações, e nós vamos ter a quinta maior mesquita dos islâmicos. Então, é uma região, é uma cidade turística importante, gera dinheiro também, né, pelo turismo, então ela é muito cobiçada. Por isso, há tantos conflitos, ok? Aliás, os árabes se acharam injustos, achou injusto o que aconteceu, essa divisa em si. E aí nós vamos ter, na página 101 da apostila, que eu vou querer que vocês leiam essa página para a gente poder discutir na próxima aula, ok? Então, fiquem com Deus e assistam algo no YouTube sobre esses conflitos entre a Palestina e Israel. Assistam os conflitos que há ali. Por que existe conflito? Tá? Então, quero que vocês aprendam para a gente poder discutir na próxima aula. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.